Eu fiz uma alteração na minha série de sermões. Hoje seria o terceiro capítulo de Esdras, mas eu alterei. Eu estou hoje voltando no estudo que eu teria que ter dado na quarta-feira, que é Hebreus capítulo 10. Quando eu vinha preparando os sermões na ordem, eu achei que Hebreus 10, de 19 até 25, seria bastante importante para a igreja inteira. Então, se você quiser deixar o seu texto aberto, em Hebreus capítulo 10. Se nós recebêssemos um informativo em casa de qualquer instituição financeira, dizendo que você tem lá um montante de R$250 mil para receber, só que você tem que comparecer na agência descrita no próximo sábado, na emenda de feriado, e você marcou uma programação toda especial para esse feriado. Você já pagou lá o local que você vai ficar, você já está todo preparado para viajar. O que você faria? Tá bom, eu vou tentar. Quem desmarcaria o compromisso da viagem, levante a mão. Aí você cancela a sua viagem, sonho da casa própria. Você cancela a sua viagem, vai para a agência designada, você chega lá e vê, como sempre, aquela fila enorme na frente. E aí a conversa de fila é aquela: será que é verdade? Será que não é? Quanto tempo você está aqui? Eu já estou há 3 horas. Mas falaram que o fulano que está lá no centésimo da fila lá, ele está há 10 horas. Ele disse: tem gente que está dormindo aqui desde quinta-feira que eu não paro. Já ouvi essas coisas. Mas aí, depois de 3 horas cansativas lá, a agência abre, o primeiro sai da fila lá, entra na agência, volta dizendo: olha, é verdade. Se você tiver que ficar mais 10 horas ali, você ficaria? 15 horas você ficaria? Sem problema nenhum. Então, é claro que quando eu sei que o benefício é certo, vale qualquer esforço. E dificilmente eu vou desistir, porque vale qualquer esforço. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A gente já sabe, ou eu já disse algumas vezes aqui, às quartas-feiras, que esta carta de Hebreus é uma carta escrita para animar aqueles judeus do primeiro século que se converteram a Cristo, e por causa da perseguição que eles sofriam dos próprios judeus, eles estavam tementes, medrosos e com desejo de retornarem ao judaísmo. O que o autor de Hebreus faz é tratar desde o começo para apresentar a estes cristãos que Jesus Cristo era superior aos profetas, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, superior aos anjos, que ele era o sumo sacerdote último e o único que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, que levou o sacrifício, e ele mesmo foi o próprio sacrifício, que o sangue que ele derramou na cruz foi suficiente e final para a salvação dos homens. Ele vem neste processo trabalhando 9 capítulos
sempre mostrando que o Velho Testamento inteiro apontava para Jesus, que os sacrifícios do Velho Testamento eram sombra, apenas apontavam para aquilo que seria finalizado, consumado por Cristo Jesus na cruz. E depois que passa por todo esse processo de ensino e mostra que Cristo Jesus é o único capaz de tirar o pecado do homem e permitir que este homem se chegue a Deus, porque ele, como foi lido em Hebreus capítulo 4, ele foi o sacrifício, ele se fez pecado, mas ele mesmo não pecou. Então, sem pecado, o sangue dele tinha poder, condições de lavar os pecados de toda a humanidade. Então, neste contexto, é que ele explica que o sangue de Jesus derramado uma única vez na cruz do Calvário foi definitivo para desviar a ira que Deus tinha contra os pecadores. Quando Deus olha para pecadores regenerados pelo Espírito Santo, lavados com o sangue de Cristo Jesus, já não é a sua ira que paira sobre eles, mas é o seu amor. Assim, aqueles que creem nesse sangue são salvos em Cristo Jesus. Passados todos os ensinos doutrinários a respeito de todas as coisas que aconteciam no templo, no Velho Testamento, nos sacrifícios que tinham lá, ele passa então a uma parte mais prática da vida cristã. E ele vai começar com uma declaração de uma verdade que, se nós nos percebêssemos dela, nós passaríamos horas na fila para chegar lá. Só que com uma vantagem: ali não tem fim. Ele diz o seguinte: tendo, pois, com relação a tudo que ele já explicou na carta de Hebreus, intrepidez, ousadia, coragem, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Santo dos Santos para nós, ou lugar santíssimo, como em alguns textos a palavra de Deus declara, era aquele lugar do templo ou do tabernáculo, onde o sacerdote podia entrar uma vez por ano, depois de ter se purificado, e ele entrava com o sangue de um cordeiro, e lá dentro ele derramaria o sangue desse cordeiro sobre a arca da propiciação, para que os pecados do povo fossem perdoados. E ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, mas ele tinha que repetir esse rito todo ano. E antes dele entrar no Santo dos Santos, tinha um véu, e eu sei que a nossa visão de véu é voal, mas o véu que tinha aqui era uma lona grossa, talvez um couro de animal muito grosso, bem trabalhado, e ele fechava a porta entre o que era chamado no templo ou no tabernáculo de lugar santo do lugar santíssimo, do lugar santo dos santos. O santo dos santos, para o judeu, era o lugar onde mais próximo alguém poderia estar na presença de Deus aqui na terra. E só uma pessoa podia entrar nesse lugar: o sumo sacerdote. E ele tinha um acesso extremamente restrito, porque era uma vez por ano, para uma cerimônia específica. Então não era um lugar de trânsito, não era um lugar de livre acesso. E todo o povo, e qualquer do povo, na verdade, que tentasse entrar nesse lugar, seria morto, não pelos homens, mas pelo próprio Deus. Porque é todo um sistema, todo um rito para se chegar lá. E o autor de Hebreus, ele fala de uma maneira muito simples: agora nós temos tranquilidade, e nós com coragem podemos atravessar para dentro do Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não tem mais impedimento, não tem mais barreira. E por que pelo sangue? O sangue dos cordeiros no Antigo Testamento tiravam, na verdade, simbolizavam o perdão que viria em Cristo Jesus. O sangue era derramado sobre a arca da propiciação, sobre aquela arca que a gente vê, que tem os querubins sobre elas, olhando para baixo, e dentro da arca tinha uma cópia das tábuas de Moisés. E quando era derramado sangue sobre aquela tampa, é como se
a lei não mais pudesse acusar as pessoas a respeito dos seus delitos. Os seus pecados estavam perdoados através do sangue de cordeiro. Mas em um ano o rito precisaria ser refeito, porque o sangue de bois e de cordeiros, de animais, não eram suficientes para poder purificar o homem definitivamente. Mas ele diz: agora nós temos livre acesso a Deus por intermédio do sangue de Cristo Jesus. Acesso a Deus. Será que nós temos tido consciência do que é ter acesso a Deus? Será que nós temos tido consciência de que somos pecadores, de que somos falhos, de que somos imperfeitos e que merecíamos de fato a condenação de Deus, mas por causa do sangue de Jesus, a ira de Deus é desviada de nós e nós temos acesso a Deus? Eu não sei se você já procurou ou já teve contato com alguma celebridade, ou com algum juiz, ou com alguém importante numa empresa. Quando eu era bem jovem, isso faz um bom tempo, trabalhei na Brastemp, eu ainda era ali onde era o Walmart, agora é o Crespo, né? Trabalhei ali na Brastemp e tinha o doutor Armando lá na diretoria. Ele era o diretor de finanças, era o diretor da minha área. E por alguns motivos lá eu resolvi que eu ia procurar o doutor para fazer uma reclamação a respeito do meu gerente. Eu era bem jovem, aí bem impetuoso. E as pessoas falam: mas você vai falar com ele? Sim, eu vou. Qual que é o problema? Ele é o diretor da empresa, é um diretor vice-presidente, não é assim que faz. Como é que você vai fazer? Eu falei: eu vou lá na secretária e marco, que eu vou entrar a falar com ele. Mas essa coragem toda, quando chega na hora que você está sentado lá na salinha para falar com o diretor, sabe o que o coração começa a fazer? Dispara. E aí vem a sudorese, você vai ficando nervoso, né? Por quê? É só um homem, mas ele é alguém que tem alguma autoridade reconhecida pelos seus subalternos na empresa. Então nós nos enchemos de temor. Eu não sei se você já respondeu ou já foi a algum processo trabalhista, ou de empresa, ou de qualquer outro modelo. Você já teve essa oportunidade? Quando a gente sabe que um juiz é um homem que nem nós, mas quando a gente chega lá, como é que a gente fica? E animar, dá um certo temor. Se com homens nós fazemos isso, o texto nos diz que nós temos livre acesso ao Deus Santíssimo. E apesar de sermos muito inferior a eles, e ainda manchados e maculados pelo pecado, pelo sangue de Jesus nós temos acesso. E ele continua: o novo e vivo caminho. No Velho Testamento tinha um caminho que era complicado. No Novo Testamento, depois de Cristo Jesus, tem um caminho simplificado. O caminho está aberto, o caminho é livre. Antes, só o sacerdote podia entrar, mas no novo e vivo caminho, nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E nós sabemos a que se refere o autor aqui. Se você conhece a paixão de Cristo, a crucificação, você sabe que quando Cristo morreu na cruz e o seu sangue foi derramado, não simbolicamente, o que é que aconteceu com este véu feito de couro, de grosso, que tampava o lugar santo do lugar santíssimo? Rasgou. Em que direção? De cima para baixo. E o sacerdote que estava dentro do santo, lugar santo, porque ele não estava no santo dos santos, o que ele disse? Verdadeiramente, eu estou confundindo o personagem, este era: rompido está o véu definitivamente. Não há mais impedimentos para que você acesse a Deus, que é Criador dos céus e da terra. E mais, você não precisa de ninguém ao seu lado e nenhum rito especial para ter acesso com Deus. Por quê?
o grande sacerdote, o sumo sacerdote que está sobre a casa de Deus é Cristo Jesus, que gratuitamente te salvou e te chamou para servir. Temos acesso a Deus. Eu diria que isso vale muito mais do que 250 mil reais. Porque se você guardar dinheiro a sua vida inteira aqui, é só você fazer as contas para ver quanto tempo você vai levar para juntar 250 mil reais. Se você parar de comer, parar de gastar dinheiro com tudo, faça as contas do que você ganha e vê quanto tempo isso vai dar. Você vai chegar aí perto de uns 20 anos. O que você ganha nesse livre acesso a Deus é só a eternidade na glória. E não tem fila. Você tem agora livre acesso. Mas ele vai nos chamar a atenção para algumas coisas. Ele fala assim: nós já temos o acesso livre. E às vezes a gente precisa se perguntar se a gente tem se utilizado desse acesso. E o que é esse acesso? O que é que eu posso fazer com esse acesso? E aí ele vai dar algumas dicas para nós a respeito do nosso comportamento e procedimento cristão. Ele diz assim: aproximemo-nos, nos acheguemos, chega perto. Intimidade e relacionamento. Quando Jesus andou neste mundo, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele disse também que ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E ele deu todo o caminho para isso. E a pergunta, quando você olha para a sua vida, a pergunta que você se faz é: por que é que eu não tenho pleno gozo espiritual? A promessa aqui é de livre acesso a Deus. O que todo ser mortal deveria ter o desejo é de ter um relacionamento com o ser imortal. E quando se trata do Deus Criador dos céus e da terra, que tem o poder de fazer aniquilar não só o corpo, mas também a alma, mas ele dá a oportunidade de você viver a eternidade com o lado dele e começar a ter o gozo, a alegria e a satisfação de ter esta vida mesmo aqui em carne pecaminosa, sendo totalmente afastado dele por causa dos seus pecados. Ele dá a oportunidade de você ter um relacionamento com ele. O que é que você faz deste acesso? E o quanto de tranquilidade, de enchimento espiritual nós temos experimentado no nosso dia a dia. A nossa breve catecismo maior, eles ensinam, os pais reformados ensinam a respeito dos meios de graça. Eles dizem que são quantos meios de graça? Eu escondi os dedos. Quantos meios de graça nós temos? 3. Isso é o que está lá no nosso catecismo. Alguns comentadores, teólogos, eles acham que são 4. Mas o detalhe aqui, o quarto a gente já vê. Mas os 3 meios de graça, meios que Deus proporcionou aos homens para terem um bom relacionamento com Ele e crescerem espiritualmente, quais são? Batismo, ceia e oração. Ceia. Batismo, ceia e oração. Faltando alguma coisa. Os sacramentos de oração. E a palavra de Deus. São os meios que Deus proporcionou para que nós nos relacionássemos com Ele. Bíblia, oração e sacramentos. E um quarto meio para o crescimento espiritual, advogado por alguns estudiosos, é a comunhão dos santos. E o autor de Hebreus parece andar nessa linha.
ele fala assim para nós, que nós temos que nos aproximar de quem? De Deus. Com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo guardado lavado com água pura. Aqui nós temos aproximação de Deus em adoração. Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu me aproximo de alguém? Eu acho que é mais fácil. Eu chego perto. E quando eu chego perto, e aí é fácil pegar. Olha lá para o fundo os casais de namorados, né? Que fica mais fácil a gente entender. Aí eu poderia fazer uma entrevista aqui do público, né? Perguntar, Gustavo, quando você viu a Gabriela, você sentiu vontade de quê? De chegar perto. Você chegou perto e ficou o quê? Caladinho, não falou nada e não perguntou nada. Não? Aí ficou falando, me apresentei, me aproximei, criei um vínculo de conversa e comecei a falar com a Gabriela, até que a Gabriela, né, de alguma maneira, né, se dobrou o seu charme. Quando eu me aproximo de Deus com um sincero coração, com o entendimento do que foi o sangue derramado na cruz, sinceramente, nós somos imerecedores desse acesso a Deus, mas chegamos em humildade diante dele, para nós colocarmos diante dele tudo aquilo que está no nosso coração. Temos o recurso da oração para nos aproximar de Deus. Temos o recurso dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, para nos aproximarmos de Deus. Mas eu queria focar o terceiro aspecto que ele coloca aqui. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardar firme a confissão da esperança. Que esperança? Porque ele não está sugerindo nada, ele está mandando eu guardar a confissão. Que confissão? De que esperança ele trata? No que é que o autor está pensando? O que é que ele escreveu anteriormente? Ele diz que nós temos livre acesso pelo sangue. Nós estamos de um Deus que é fiel, que fez muitas promessas, e que nós temos liberdade de chegar diante dele, apesar de pecadores, pelo sangue de Jesus, podemos confessar os nossos pecados, sendo purificados, temos relacionamento com esse Deus. Quanto usamos desse relacionamento? Eu ficaria tranquilamente 15 horas ou 2 dias na fila para pegar 250 mil. Você ficaria? Se fosse líquido e certo que eu vou receber o dinheiro, eu ficaria. E bens materiais são mais importantes do que um relacionamento, um acesso livre a Deus? Quanto tempo eu consigo gastar me relacionando com meu Deus? E aí eu começo a checar quais são os valores. Eu não estou pedindo para você passar 10 horas direto orando e nem acampar no monte para ficar orando de cada Deus. Nós estamos falando em conversar com Deus. Aquilo que cantamos em alguns cânticos lindíssimos, que expressam de forma veemente essa verdade de relacionamento, falar com Deus, conversar com Ele, ter esse contato com Deus. Muitos na história da vida têm reclamado que não conseguiam conversar nem com o pai, porque o pai era um bruto, porque o pai vivia bêbado, porque o pai isso, o pai que é daqui da terra. Nós temos acesso à conversa com Deus que está nos céus. Fazemos uso disso? E se fazemos, o quanto de tempo gastamos nisso? E aí você precisa se perguntar, qual é a importância que tem na minha vida acesso a Deus? Pelo novo e vivo caminho, quais são os meus valores e quais são as minhas prioridades? Aí ele fala dos sacramentos, e ele usa só o batismo aqui, o pertencer à igreja. É importante? Deus nos salva individualmente
mas para que nós vivamos em corpo, em igreja, em grupo, em família. E aí você tem diversas ilustrações na palavra de Deus. Mas todas as coisas que eu aprendo de Deus estão nisso, em guardar firme a confissão da esperança. Esperança nas promessas que Deus faz. E Ele é fiel e não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. Ele nos promete vida eterna, Ele nos promete paz, Ele nos promete amor, Ele nos deu o seu Filho para que nós tivéssemos esse acesso a Ele. Tem tantas coisas que eu preciso guardar, mas que é conhecimento que estão descritos na palavra. E quando eu não conheço a palavra, e quando eu não me aprofundo na palavra, e quando eu não tiro da palavra aquilo que alimenta a minha alma e não coloco em prática na minha vida, eu também não tenho acesso a Deus. E aí eu vou pegar de novo a Gabriela, eu vou deixar quieta, eu pego de novo o Gustavo. Você conhece a Gabriela melhor hoje ou quando vocês começaram a namorar? Gabriela, você teve algumas surpresas? Muitas. Eu não vou perguntar para ele porque eu não quero causar transtorno no relacionamento. Boas surpresas, né? Quanto mais tempo eu me relaciono com uma pessoa, eu falo com ela e ouço o que ela tem para falar para mim, mais íntimo e próximo eu vou ficando com essa pessoa. Com Deus não é diferente. Só que eu preciso conhecer Deus, porque a relação não está de igual para igual. Eu preciso conhecer Deus, saber como Ele quer que eu me aproxime dEle, e saber como é que Ele quer que eu me relacione com Ele. E eu vou aprender isso só a partir do conhecimento da palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Da onde você tira essa informação? Porque o comum é dizer todo mundo é filho de Deus. O que a Bíblia diz é que Deus adotou para si filhos. Todos são criaturas de Deus, mas Deus adotou para si filhos. E quando ele fala em filho, ele está pensando em família. Ele está pensando em unidade. Ele está pensando em corporativismo. Nós temos livre acesso a Deus. E esse livre acesso tem que ser usufruído a partir da oração, do conhecimento bíblico, dos sacramentos e, por último, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Consideremos-nos uns aos outros. Eu estava lendo um livro há algum tempo atrás e o autor dizia que o antônimo de amor não é ódio. E aí eu fui ler, que eu achei bem interessante a colocação. Quando eu amo alguém, e vamos de novo lá para os namorados, que é mais fácil, naquele tempo, você vai para o seu tempo de namorado, você não via a hora de encontrar essa pessoa, não é isso? Aí você ia se arrumar, qual era a primeira coisa que você pensava? Lá no namoro, não agora, lá no namoro. Eu sei que os mais velhos estão olhando para mim, assim, lá atrás, quando você ia se arrumar, o que você pensava? Será que ele vai gostar? Não é isso? Porque tudo que você fazia, você considerava o que o outro pensaria, ou o que o outro ia achar dessa situação. Consideremos uns aos outros. Então, o amor é aquela coisa que a pessoa não sai da minha mente. O amor é aquela coisa que me consome. Quando eu amo, e eu pensando aqui lá nos tempos de namoro mesmo, porque depois tem uma maturidade, o amor, mas assim, às vezes você até preferia um prato de batatinha, não todos,
você preteria o prato de batatinha, mas se você preferia passar esse tempo com a pessoa que você amava. Quem ama, então, é consumido por isso. Quem odeia também é consumido pelo objeto do ódio. Porque tudo que você faz, você pensa naquela praga. Não é assim que funciona? É fácil quando a gente vê aconselhamento de casamento e de divorciando. Já aconselharam, já tiveram contato com divorciandos? Quando vai casar, tudo é amor. Ai, só pensa nele. Só quer estar junto. Amor. Quando vai divorciar é ódio. Aí como é que funciona? Cruz credo, né? Deus me livre de encontrar. E a gente tinha lá uma vizinha lá que dava cada nome, né, pro divorciado lá. E a minha irmã chamava o ex-marido de falecido. Eu falei assim, já está na hora de amadurecer, meu amor. Ele é uma pessoa, vocês não têm mais relacionamento, mas você transformou o que te apaixonou por ele em ódio. O que é o contrário do amor, então? Indiferença. Quando eu trato as pessoas com indiferença, quando eu não as considero, é o contrário de amor. O que é que o autor diz? Considerai-vos uns aos outros. Eu fiquei com vontade de fazer uma loucura hoje, mas eu achei que não ia dar certo. Eu ia distribuir um monte de número para vocês, agora. Ia mandar vocês pegarem e entrarem em ordem numérica aqui dentro da igreja. Então, gente lá do fundo ia sair, ia sentar aqui na frente com alguém, e eu ia fazer você ficar 2 minutos conversando com essa pessoa, pelo menos para saber o nome dela, se você não soubesse. Porque às vezes a gente entra e sai da igreja, e a gente pouco se importa com o que as pessoas estão passando. A gente pouco se importa. E aí eu vou para mais. Não deixemos de congregar. Às vezes você vem uma vez por mês para a igreja. 1 mês e meio. Fez falta? Se não fez falta, você precisa começar com urgência a se perguntar. João diz que nós sabemos que o amor de Deus está em nós, se nós amamos os nossos irmãos, a quem Ele salvou. Isso lembra muito Santa Ceia, mas isso lembra muito mais comunhão, relacionamento, amor, interesse, dedicação. Considere as pessoas que fazem parte da mesma igreja local de você. As pessoas que congregam, às vezes estão vindo e saindo daqui magoadas. Pastor, mas a igreja é boa, mas ela não é perfeita. E se cada um prestar atenção em considerar o seu próximo, a fim de quê? Para estimular ao amor. Às vezes a gente considera, olha e fala, que roupinha, hein? Que cabelo, hein? Não é assim que a gente faz às vezes? Às vezes não fala, né? Só passa, né? Mas que situação, hein? Isso não é considerado, isso é desconsiderado, né? Considerar para serem estimulados ao amor e às boas obras. É meio de graça de Deus para crescimento espiritual, o convívio em comunhão com os santos na igreja. E aí eu escolho vir alguns trabalhos da igreja. E alguns estão satisfeitos. Se eu ver esses irmãos uma vez por semana, está ótimo, de bom tamanho. Olhando para livre acesso a Deus, para o amor de Deus, mandando o seu próprio Filho ao mundo, para nos salvar dos nossos pecados. Não salvando só você, mas salvando outros que congregam com você. Pensando em que a manifestação do amor de Deus, segundo João, se faz quando eu amo meu irmão a quem eu vejo. Eu digo que eu amo, e se eu não o amo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo?
É essa a proposta dele. Eu vejo os meus irmãos, eu me preocupo com eles, ou eu passo bem sem vê-los? Estimularmos a obra e as boas obras. Eu queria fazer uma consideração sobre boas obras. Às vezes pensamos que boas obras é só fazer coisa boa, não é? Você comezinho já está de bom tamanho. Vou dar uma prato de sopa para um pobre que passa à porta de casa e já é o suficiente. Boas obras no Novo Testamento não é o contexto de dádivas, nesse sentido. Não que dar esmolas não seja uma boa obra. Ajudar o necessitado também é uma boa obra. Mas as boas obras definidas aqui é o testemunho cristão, o crescimento cristão, os frutos do Espírito na sua vida, a manifestação do amor de Deus. E você pode ir para outras áreas a falar do amor de Deus às outras pessoas, ao servir uns aos outros, o ter disposição de gastar-se no ministério para que pessoas sejam edificadas pela tua vida, ser instrumento do Espírito Santo, ser utilizado pelo Espírito Santo na igreja, servir. Tudo isso são boas obras. E é o que Tiago diz lá: mostra-me a tua fé sem obras, que eu posso as minhas obras sem fé. Nós temos que ter fé acompanhada de boas obras, de demonstrar com a nossa vida o Deus que nós adoramos, que nós servimos, o Deus que eu tenho livre acesso. E aí eu preciso te perguntar: você gosta de estar no meio do povo de Deus? Você anseia, já que é só domingo que a gente consegue se reunir em maior grupo, por estar com o povo de Deus, priorizando o domingo como o dia da comunhão, o dia em que eu vou ver o que Deus tem feito na vida dos outros, o dia em que eu vou ver como é que Deus tem se movimentado pelo Espírito Santo no corpo dele, curando um, socorrendo o outro, onde eu vejo os irmãos usarem os seus dons para a edificação desse corpo, para o crescimento desse corpo. É prioridade para você? Eu sei, quero nos inchar. O pastor da igreja vai ficar pegando no teu pé, porque você não vem direto, tem toda essa história, eu sei que tem. Mas como é que você tem considerado fazer parte do corpo de Cristo? Qual é a importância que a comunhão tem para você? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Eu fico pensando que lá no primeiro século já era costume, e esse costume permaneceu. E a gente faz rodízio. Já viu rodízio? Tem placa que só pode vir de manhã na igreja, tem placa de carro que só pode vir à noite, tem placa de crente que só vem à noite, tem placa que só pode vir no domingo, tem placa que só roda uma vez por mês. Já viu isso? Tem placa que é membro, de vez em quando aparece. E aí você fala: nossa, né, faz tempo. Aí, pastor, eu vim. Antes passamos à admoestação. A igreja também é o lugar onde a gente se ajuda a crescer e corrigir erros. Isso que acontece. Não é que eu saio aqui com um boletinzinho e eu anotando os erros dos irmãos e vou sair corrigindo. Mas no convívio, no exercício, no amor, no perdão, no relacionamento, a igreja vai crescendo e cada vez se amando mais. Perfeita nunca aqui na terra, mas lavada pelo sangue precioso de Cristo Jesus, sem mal. Formada por pecadores regenerados, mas com o desejo de servir a Deus. Vamos fazer a administração, vamos ajudar o crescimento da igreja. E aí ele termina com o que é importante, foi o tema do estudo da mocidade de ontem. Tanto mais quando vês que o dia se aproxima. O dia de Cristo Jesus voltar se aproxima cada vez mais. Nós temos sinais na história, nós sabemos que este mundo vai acabar, nós sabemos que existe
manifestações demoníacas nesse mundo, e às vezes as pessoas olham para o mundo e a gente olha para o mundo e diz: só Jesus. O que a gente está dizendo? Se Jesus voltar e acabar com tudo isso daqui e começar tudo de novo. E essa é a promessa de Deus, que Ele vem um dia, acaba com tudo isso e começa tudo novo. Não de novo, mas tudo novo. Nós habitaremos em perfeição, sem viés, sem a presença do pecado nas nossas vidas. Nós estaremos para sempre com Cristo. Mas Ele coloca aqui um tom de urgência. Viva hoje como se Cristo voltasse amanhã. O tempo do fim se aproxima. E hoje, na hora do almoço, até achei interessante que alguém falou na mesa: se eu soubesse que com certeza eu iria morrer daqui uma semana, eu faria a minha última semana de vida muito diferente do que toda a minha história, porque eu ia procurar aproveitar melhor e fazer as coisas acertadas. Essa é a opinião dele. Alguns iam aproveitar, já que eu vou morrer mesmo, então vamos, degringolar. Mas, via de regra, o cristão pensaria: já que é a última semana da minha vida, como que eu vou vivê-la melhor? É a urgência. Como é que nós vivemos sabendo e na nossa impressão de que a nossa vida vai durar bastante, né? Quem é que está com pressa de morrer? Você vê? Tem alguém com pressa de morrer aqui? Olha lá, tem um com pressa de morrer, né? Por isso você está entrando na polícia. Mas a gente não tem tanta pressa de morrer. A gente queria passar mais tempo aqui. Mas ele fala: o tempo se aproxima. Como é que você tem levado a sua vida com Deus? Você tem livre acesso, você tem meios de graça que Deus te deu para ter um bom relacionamento com Ele, e você tem a vida espiritual que você tem, porque você está investindo, que você está investindo nela. Você tem a vida espiritual que você tem, porque é isso que você tem investido. O ponto central do cristianismo bíblico é a possibilidade de homens e mulheres se aproximarem de Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Francis Schaeffer. O cristianismo bíblico é a possibilidade de homens e mulheres se aproximarem de Deus por meio da obra de Jesus Cristo. Frase de Francis Schaeffer. Ele fez a obra, o sacerdote que fez essa obra, o sumo sacerdote fez, foi definitivo, o sangue é extremamente puro, o véu está rasgado, o acesso é livre, os meios de graça estão disponíveis. Invistam em sua vida. Que a gente tem, sabe?